O que 100 macacos tem a ver com a mudança do mundo? Aqui é Bruno Coraúci, seja bem-vindo ao vídeo 65 do Desafio 365. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a teoria do 100º macaco. Se você ainda não escutou essa teoria, esse estudo, eu vou falar para você como foi que aconteceu. Mas antes, deixa eu trazer para você uma percepção. Você já notou que algumas vezes, alguns acontecimentos, eles costumam acontecer, parece que todos de uma vez em torno do mundo? Você já percebeu que um assunto, ele parece vir à tona, ou ele vir à moda, parece que de uma vez? Se nós observarmos, de algum tempo para cá, em diferentes áreas, nós vamos notar muito sobre isso. Hoje, ouve-se falar muito sobre educação financeira e sobre investimentos. E isso tem tomado uma proporção muito grande e cada vez mais pessoas estão buscando esse conhecimento, estão entrando nesta atividade. Se nós formos para o lado da educação física, nós vamos perceber que de um tempo para cá, muito se fala sobre avaliação postural, uma maneira mais cuidadosa de se prescrever atividade física. Isso também tem tomado uma grande proporção e a busca por esse tipo de assunto, por esse tipo de atividade, parece tomar cada vez mais proporção. Outro assunto que a gente vê bastante, está cada vez mais comum nas redes sociais, é falar sobre Deus, sobre a parte espiritual. Este é um outro assunto que também vem tomando bastante proporção. E é assim que vai acontecendo em vários assuntos na nossa vida. Se nós nos apercebermos, nós vamos notar que esses assuntos eles vão de repente surgindo e eles ficam um tempo em voga e daqui a pouco vem outro assunto e vem outro assunto e cada hora isso vai tomando uma proporção. Nós podemos chamar isso como a inteligência coletiva. Acontece que quando nós nos movimentamos em uma experiência, e aí vale lembrar que tudo é energia, tudo nesse mundo, tudo nessa vida é energia. Fala-se que tudo é formado da mesma energia, o que muda apenas é a frequência com que as coisas vibram. O pensamento vibra numa frequência, o nosso corpo vibra numa frequência, o nosso espírito e a nossa alma vibram em outra frequência. Os materiais sólidos vibram em outra determinada frequência e assim por diante. Então é como se qualquer experiência, qualquer movimento que a gente faça é um movimento de energia. E esse movimento, essa inteligência, ela fica num campo que nós podemos chamar de campo morfogenético. Todo movimento que a gente faz é como se essa inteligência ela ficasse aqui nesse campo. É uma energia, uma inteligência que fica à disposição. E essa energia, ela vai tomando maior proporção e ela vai expandindo quanto mais pessoas repetem a mesma experiência. Quanto mais pessoas repetem, mais essa inteligência se expande, mais esse campo ele fica à disposição, essa informação ela fica à disposição para acesso de outras frequências, de outras pessoas. E nessa teoria do 100º macaco é justamente isso que é mostrado. Numa ilha no Japão, na década de 50, os cientistas japoneses jogaram batata doce para os macacos que viviam na ilha. E os macacos, eles gostaram desse alimento, da batata doce. Mas eles se sentiam um pouco incomodados com a terra que ficava em volta da batata. Até que um jovem macaco, ele resolve pegar a batata, ir até o rio, até a água e lavar aquela batata. E ao experimentar aquela batata sem a terra, ele percebeu que ficava ainda mais saborosa. E ele ensina aquela experiência para sua mãe. Aos poucos, os outros macacos jovens começam a repetir essa experiência, esse movimento.
e os macacos jovens iam ensinando as suas mães. Com isso, esse comportamento foi se expandindo na ilha. E aí os cientistas notaram que, num determinado dia, 99 macacos já haviam repetido a experiência. E, quando o 100º macaco repetiu esse mesmo comportamento, o que os cientistas notaram chamou muita atenção. Eles perceberam que, a partir do 100º macaco, macacos numa outra ilha, no Japão, uma ilha que não tinha conexão com essa primeira ilha, os macacos dessa segunda ilha começaram a repetir esse comportamento sem ao menos ter qualquer contato com aqueles macacos. Ou seja, não foi transferido nenhum macaco da primeira ilha para a segunda, não foi demonstrado esse comportamento na segunda ilha, eles simplesmente começaram a fazer esse comportamento. Observa que é como esse comportamento, de tanto ser repetido, essa informação, ela se expande e fica num campo de energia. Um campo que fica de fácil acesso, vamos dizer assim, para todo mundo. E aí, um macaco, uma mesma espécie, num outro local, de alguma forma, de uma maneira intuitiva, acessa essa informação nesse campo morfogenético e começa a repetir. E observa na nossa vida as grandes mudanças, os grandes feitos, né, que alguns homens, alguns seres humanos fizeram. E muitos vieram da intuição. Muitos contam em suas bibliografias que parece que foi algo de repente. Foi um sonho, foi uma percepção, foi uma intuição, como se uma voz viesse na cabeça e falasse. Então, é uma maneira de que, quando eu começo a entender como eu me relaciono com essa energia que está em torno de mim, eu consigo captar essas informações. Olha só que interessante. E é assim que nós começamos a perceber como esses assuntos eles se disseminam, eles viram moda. Depois de uma determinada quantidade de pessoas tendo aquele mesmo comportamento, essa informação, esse conhecimento, ele fica mais facilmente acessado. Por algo que para nós parece um pouco ainda difícil explicar, mas é a nossa conexão nessa mudança de frequência de energia. Quando eu consigo atingir essa frequência, eu consigo captar essa informação e a partir dessa captação, numa intuição, eu começo a ter um comportamento que eu nem sei explicar como aconteceu. Por isso, lá no início do vídeo eu disse como 100 macacos, o que 100 macacos tem a ver com a mudança do mundo. Na verdade, essa experiência nos mostrou justamente isso. Quando nós conseguimos que um grupo repita um determinado comportamento e esse número de pessoas vai aumentando e atinge um determinado número, essa informação ela se expande nesse campo morfogenético. Nesse campo morfogenético. E aí a gente consegue captar isso. Então, quando a gente tem bons comportamentos, esses bons comportamentos eles vão se expandindo. É só nós começarmos a ver, logicamente, nós entraríamos em outros aspectos aqui, mas quando a gente olha para a questão de saúde, como, né, a sociedade desandou, como é que espalhou um mau comportamento frente à saúde, frente à alimentação, frente à prática de atividade física. E hoje isso começa a tomar uma proporção diferente, porque um número maior de pessoas tem tomado uma consciência para uma alimentação saudável, por uma vida de movimento, por uma vida de exercícios, e isso começa aos poucos a impactar e ampliar essa consciência. E aí isso vai trazer uma melhor vida para toda a população, para toda a sociedade. E o mesmo a gente vê acontecer com relação à educação financeira. O que durante muito tempo se ficou ali reservado para poucos, hoje com as redes sociais tem se expandido cada vez mais. Nós percebemos como os players que falam, os grandes players, né, os grandes influencers no mundo digital que falam de finanças,
como seus canais estão crescendo exponencialmente. E isso vai ser muito bom para o coletivo, para a inteligência coletiva. Quanto maior o número de pessoas se envolvendo na educação financeira, se envolvendo no investimento, como forma de fazer o dinheiro trabalhar para si, mais isso vai despertar nas outras pessoas a vontade de entrar, de fazer, de participar desse movimento, até porque vai começar a ver o bem que isso faz de uma forma geral. E do ponto de vista espiritual, nós temos notado isso de um tempo para cá. Nós, sociedade, estamos numa busca cada vez maior dessa área espiritual. E a gente percebe como isso também tem crescido muito, independente de religião, independente de crença. Mas a busca desse autoconhecimento, a busca do algo maior, do nosso propósito de vida, do que nós estamos fazendo aqui nessa vida. Essa inteligência coletiva, ela vai cada vez mais se expandindo e conforme a gente vai percebendo os benefícios dessa expansão, os benefícios de cada área dessa, fica uma informação, vamos dizer, de mais fácil acesso dentro desse campo morfogenético, mudando comportamentos e, consequentemente, ocasionando uma mudança no mundo. Então, nós podemos fazer parte dessa mudança do mundo. E por isso a gente diz que o mundo muda quando eu mudo. Quando eu mudo e tenho resultados diferentes, eu influencio pessoas que estão próximas a mim. Aí você já ouviu falar que nós somos a média das cinco pessoas que nós convivemos. Portanto, eu posso influenciar 5 pessoas que estão ao meu redor, cada uma delas mais 5. E cada uma dessas outras mais 5, isso vai se expandindo como consciência coletiva, como inteligência coletiva, até que se expande a ponto de transformar uma área maior e isso vai fazer uma mudança no mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui seu curtir. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo. Eu te vejo no próximo. Um forte abraço.